da carta de Tiago, capítulo 5, e a gente quer chamar a atenção. É interessante que a forma como Tiago escreve aqui esses primeiros 6 versos, depois ele vai falar numa continuação, mas para outra classe de pessoas, né? Classe econômica mesmo. A primeira parte, do verso 1 ao 6, ele vai falar para uma classe rica, que segundo alguns nem são possivelmente membros ou cristãos, melhor expressão. Pode ser que esses ricos aqui não sejam cristãos, membros daquela comunidade cristã ou daquela igreja. A gente pode usar igreja até como uma coisa bem informal mesmo, porque Tiago, mais atrás, ele vai falar de acontecimentos dentro do grupo. É possível sim que houvesse aquela igreja, aquele formato, aquele momento de culto. E é possível que esses aqui sejam homens, pessoas ricas, não membros da comunidade cristã. Alguns defendem que poderia ser. Em contrapartida, depois Tiago vai falar do verso 7 em diante. Eu não vou ler, não vou fazer isso agora, mas hoje dá para diferenciar os dois com bastante cuidado. Mas ele vai falar se os pobres, se os ricos, de repente estão oprimindo os pobres. Pode ser, então, ele vai falar na segunda parte que os pobres precisam aprender a suportar com paciência. Então, Tiago está fazendo essa grande diferenciação de Cristo em nós, Cristo na nossa vida. Você já ouviu muitos crentes falarem: eu não tenho mais paciência, ou a minha paciência não é a minha. Não é que Deus deu um ponto, deu um basta, mas a minha paciência tem limite, chegou ao fim, né? E a gente às vezes compra uma briga enorme, problema enorme, por causa da nossa paciência. Já que para trabalhar nos outros versos, ele sai com ser paciente e deixar que o Senhor opere nessas coisas. O Senhor sabe como fazer. Mas vamos ler os versos 1 ao 6. Acompanhe a leitura. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tende ajuntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram os vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícia sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Então, Tiago, ele está deixando bem claro aqui que existem 2 grupos, e Tiago quer levar esses 2 grupos mais adiante, como eu disse, vai tratar mais diretamente com o pobre, né, vai sair adiante, mas esses 2 grupos precisam então viver à luz do Evangelho, das Escrituras. Mas agora ele está sendo muito enfático ao rico. Claro, meus irmãos, se nós olharmos a nossa comunidade aqui, todos nós, né? Nós talvez não tenhamos alguém nessa condição de rico que Tiago descreve aqui. Eram donos de terras, pessoas que arrendavam terras a outros, e esses outros que arrendavam essas terras dos ricos, eles eram oprimidos, e aí você vê que não, diante do juiz, né? Eles eram condenados, as leis não agiam justamente. Parece que nós estamos nos nossos dias, né? Essa dinâmica da palavra de Deus é maravilhosa, faz nos enxergar. Mas o que isso tem a ver conosco? Que não somos essas pessoas tão ricas que Tiago talvez esteja contando aqui. Eu creio que tem muito a ver. É como Deus nos dá as coisas que Ele nos dá, e como nós a angariamos, e como nós as usamos, e nós as aplicamos no nosso dia a dia como servos de Deus. Como nós ganhamos esse dinheiro, ou como nós ganhamos o dinheiro que nós temos, ou adquirimos as coisas que nós temos. Isso é muito importante. Como nós as aplicamos, como nós as utilizamos. Isso tem muito a ver com o que Deus
ou com a nossa vida com Cristo. Tem toda a relação. Se nós diferenciarmos as coisas, então eu com Deus é uma coisa, minhas finanças com Deus é outra, nós estamos errados. Nós estamos sendo de fato negligentes. Tiago, meus irmãos, escreve a carta num contexto que tem de bastante opressão, de bastante luta. Tiago demonstra ao longo da carta essas coisas acontecendo no meio do povo, muito sofrimento, perseguição. A gente consegue extrair isso muito fácil da carta de Tiago. Ele começa inclusive falando como os cristãos devem responder adequadamente às provações. Então, sinal que havia muitas provações, e como responder como cristão essas provações. É interessante que ele começa lá no começo, no capítulo 1 mesmo, ele vai usar uma expressão, uma das primeiras que ele vai usar nessa resposta, é responder com alegria como cristãos. E a gente olhar para o contexto de sofrimento, que eu gosto de comparar muito com a carta de Pedro também, é muito difícil nós pensarmos como responder sofrimento, ataques, opressões com alegria, com regozijo. Mas ele está falando dessas coisas. Ele está falando como viver internamente a vida cristã no culto, na adoração. Ele está trabalhando aqui como se relacionar fora da igreja como cristão. Enfim, Tiago trabalha muito a vida prática dos cristãos. Eu acho isso aí tem muito a ver conosco. Eu me converti a Cristo e agora como é a minha vida? Como eu vivo a minha vida? Em relação a Cristo, em relação aos outros, em relação à minha comunidade, como que eu vivo essa vida cristã? Tiago trabalha todas essas questões na sua carta. Ele começa no verso 1, trazendo então, falando direitinho a esses ricos, trazendo ali uma condenação, na verdade um prenúncio de juízo, de condenação sobre esses ricos, mas ricos opressores, e não somente opressores, mas que viviam um luxo regalado, uma coisa anormal. A palavra de Deus aqui, ela não está dizendo que não pode haver rico, pessoas cristãs não possam ser ricas. A palavra de Deus não condena, a palavra de Deus tem muitas pessoas ricas. Abraão foi um homem muito rico, seus filhos também. Se você olhar para Jó, foi um homem rico, Deus mesmo atesta isso. Salomão, um homem muito rico. A riqueza por si, ela não é pecado, não há problema nisso. Embora as pessoas tentam separar essas coisas, o rico sempre ele é opressor e o pobre sempre é oprimido, não. Agora, quando isso acontece, quando o dinheiro de repente comanda, quando ele é o seu patrão e ele não é o seu servo, aí sim é perigoso. Isso não é para grandes quantias, é para todas as pessoas às quais Deus dá benefícios, as quais são sob o cuidado de Deus, a direção de Deus, são alvos de todos os benefícios do Senhor. Do verso 2 até o 6, ele vai falar então dos motivos dessa condenação, desse juízo. Ele faz vários exemplos aqui do porquê eles estão sob o juízo de Deus. Os pobres também, a Bíblia fala que sempre estarão, lá estarão no meio de nós. Deuteronômio, no capítulo 24, ele fala: vocês sempre terão os pobres no meio de vocês. E aí Deus começa a dar regras em como tem que se viver. Jesus, lá no capítulo 12 de João, ele vai dizer que os pobres sempre tereis no meio de vocês. Mas como nós lidamos com isso? Então, a nossa vida cristã tem a ver com isso. Nós temos que olhar como nós vivemos em relação às necessidades comuns. E o verso 1 diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que vai sobrevir sobre vocês.
Cuidado que, então, ele está chamando a atenção, se essas pessoas forem da igreja, se elas fossem membros da igreja dos homens ricos, né? Com certeza pode ser que o juízo e condenação que Tiago está apontando aqui seja algo temporário, que vai acontecer num determinado tempo. Alguns dizem que no ano 70, e bem próximo de quando Tiago escreve, ele escreve um pouco antes, né? Naquele ataque, a revolta de Jerusalém ou de Judá contra Roma, e ela foi destruída, os muros foram derrubados, o templo foi destruído. Dizem que ali terminou praticamente terminou esses ritos, né, que existiam ali, por exemplo, em Israel. Tiago não está se detendo apenas aos limites de Israel. Quando usa diáspora, pode ser que sejam cristãos, né, judeus que estejam fora dos limites de Israel. Mas ali em Israel é praticamente exterminado nessas classes mais abastadas com o ataque de Roma. Tiago faz de advertência: chorem, lamentem, tendo em vista a miséria que vai sobreviver em vocês. Ela vai encontrar alguma similaridade lá no Antigo Testamento. E a gente vai lembrar que Tiago usa muito do Antigo Testamento, porque era a palavra que eles tinham revelado, e o próprio linguajar de Tiago é bem, né, do Antigo Testamento também. E ela descreve lá no Antigo Testamento a reação de Deus para com o homem ímpio, essa expressão de chorar. Por muitas vezes Deus vira para o ímpio em forma de juízo e condenação e chama eles ao choro e ao lamento pelo que eles estavam fazendo sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Ali em Isaías 13:6 diz assim: uivai. E é interessante que essa expressão uivai parece que é um uivo, né, de lobo. Mas a ideia é de que uivai, para um choro audível, um lamento que possa ser ouvido. Ele diz lá, ele está falando para a Babilônia. Ele diz: pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como uma assolação sobre vocês ímpios. E sempre no contexto de juízo. Deuteronômio 15, ele institui o perdão das dívidas após 6 anos. E aqui agora é para a gente olhar para o povo, para as pessoas ricas em Israel, por exemplo. Todos eram orientados pela mesma palavra de Deus. Depois de 6 anos, ou seja, no 7º ano, além de haver o descanso da terra, que é a remissão também, né, da terra, havia a remissão das dívidas. Então qualquer dívida feita nesse 7º ano da remissão da terra, do descanso da terra, elas também eram quitadas. As pessoas eram libertadas dos seus compromissos. E era uma forma de Deus trabalhar, então, para que a pobreza ela não chegasse ao extremo no meio do povo de Deus. E ele fala no verso 11, como citei, por exemplo, Deuteronômio, que sempre haverá pobre no meio de vocês. Mas como eles sobreviverão? E como vocês lidam com os pobres no meio de vocês? Se o judeu ele morresse de fome, a nação ela responderia diante de Deus como desobediência ao mandamento de Deus. E aí a gente vai ver a ideia depois do clamor que chega de Deus, Deus ouvindo o clamor do necessitado. Isso, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque às vezes o clamor do necessitado não é ouvido por nós, ou nós, né, levantamos os vidros dos nossos carros, tapamos os nossos ouvidos, mas Deus, Ele ouve o clamor. A riqueza em si, então, ela não era condenada. Ao longo do Antigo Testamento ainda, por diversas vezes, esse termo rico, ele é usado como sinônimo de injustiça. Olha, a pessoa rica, lembra que a gente falou que a Bíblia não condena a riqueza, mas muitas vezes a riqueza ela vai ser usada como sinônimo de injusto também. Quando lá em Amós 4:1 a profecia chega para eles, né, como a expressão facas de Bazã, a ideia ali era aquelas mulheres que comiam do melhor do gado, era uma região rica,
né? Que tinha bastante gados gordos, né? Mas comiam às custas da opressão, às custas do esmagamento dos pobres e necessitados. Ali, então, uma advertência ao homem rico agindo injustamente. Essa relação. Jesus, meus irmãos, ele vai chamar também os ricos a um lamento, quando ele pronuncia os ais lá em Lucas 6, no verso 24 e 25, olha o que Jesus fala. Lucas 6, Lucas 6, 24. Olha o que ele diz. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. É aquele ter e aquela riqueza, aqueles bens que ele não é compartilhado, mas pior do que isso, muitas vezes mal adquirido e muitas vezes mal usado nas suas mãos, nas mãos deles, nas nossas mãos também. A riqueza para o judeu, ela era um sinal de aprovação de Deus. Então o judeu rico, ele entendia que Deus estava aprovando a vida dele. Contudo, ele vai perder sentido quando adquire o uso indevido dos bens que Deus disponibiliza para ele. Jesus, quando ele ouve aquela mensagem, as palavras daquele jovem rico, por exemplo, lá em Mateus 19, sobre os mandamentos, aquele rapaz que guardava os mandamentos e os recitava com facilidade. Quando Jesus o desafia a viver sem isso, ou a dar para os necessitados, aquilo mexe aquele homem de tal maneira que seria impossível ele abrir seus bolsos e as suas riquezas para os outros. O Jesus termina esse diálogo, né, no verso 33, ele vira para os seus discípulos e diz assim: olha, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É quanto que a palavra de Deus que se conhece não atinge o coração e a transforma. Então, a riqueza, o dinheiro que nós temos, ela nos domina, ela nos controla e ela é maior do que de fato Deus em nós. O segundo, meus irmãos, o versos 2 a 6, eu vou fazer por parte, ele vai falar desse motivo da condenação desses homens ricos. A coisa no verso 2 e 3, eles edificaram suas vidas sobre coisas frágeis, sobre coisas limitadas. E é terrível isso, não é mesmo? Quantas pessoas estão colocando a sua segurança em cima de fragilidades? Enquanto que a Bíblia nos chama a atenção de fato para a nossa vida ser construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E esse é em todos os sentidos, não só no aspecto da salvação, mas no aspecto da vida, como da vida diária, da forma de viver. Ele diz assim: a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens neste mundo, nesses últimos dias. Tiago, meus irmãos, parece que deseja, quando ele fala roupas, né, ele usa a expressão para roupas e coisas que enferrujam, na verdade quer atingir o que era riqueza naqueles dias. E riqueza naqueles dias, com certeza, era a produção agrícola, era muita riqueza. Ele vai dizer que essas coisas vão apodrecer nos seus celeiros, ou antes de colher, elas não serão aproveitadas, porque vocês não estão utilizando de acordo com os princípios de Deus. Roupas, meus irmãos, era uma riqueza também. As peças de roupas a mais, ela era tipo rica. Comumente um homem tinha apenas uma túnica. Por isso a ordem, inclusive, de que se alguém pegasse a capa de alguém como parte de reter, como um penhor, deveria devolver para ele antes de entrar à noite, para que ele pudesse se cobrir do frio, porque ninguém tinha duas capas comumente.
questões. Então, a produção agrícola, as roupas, os metais preciosos, prata e ouro, todas essas coisas, elas perderão valor e sentido. Todas elas podem ser boas, mas são também fontes de ambição, elas são fontes de cobiça. O rico insensato lá de Lucas 12 é um bom exemplo disso. Porque no caso dele, ele está falando de produção, e ele produz muito, e ele se vangloria disso ao ponto de, bom, tenho muito, tenho riqueza suficiente para viver agora em paz, descansar, e aproveitando todas as coisas, quem sabe que a vida pode me oferecer. E ele não cuidou nem da sua alma, muito menos da sua alma. Jesus vai falar então essas fragilidades dos tesouros terrenos. Quando você pega Mateus 6, a partir do verso 19, e essa fragilidade justamente que esses ricos estavam se apoiando. Não ajunteis tesouros na terra. Tiago usa muito o sermão do monte, e é isso que eles estavam fazendo. Jesus vai usar a expressão da traça que corrói a roupa, e é horrível, né? A gente abrir o nosso armário, o nosso guarda-roupa e perceber que nossas peças de roupas, aquela quantidade enorme, né? Elas estão mofadas, estragadas, por uma porção de coisa. Talvez aquilo ali deveria ter sido dado para alguém, que nem estamos usando. Mas esse guardar as coisas, Jesus já coloca já faz uma advertência, não serve, elas não acumulam, não ajudam você a ir para o céu em nada. Pelo contrário, elas corrompem, e os metais eles se corroem. O contraste disso, Jesus vai falar que deve ajuntar tesouros, que te conduza à vida eterna. Essas coisas, para aqueles ricos, o Tiago está dizendo que não vai adiantar nada para a vida por vir. Se o coração deles estiver nessas coisas, vai tornar essas coisas o seu maior tesouro. E talvez está aqui um grande problema que Jesus aponta lá em Mateus 6. Essas coisas passam a ser o nosso tesouro, o nosso foco. E aqui, meus irmãos, é um leque muito amplo. Eu sei que Tiago está se dirigindo especificamente para o caso daquele tempo ali, daquele momento, daquela igreja, aquelas pessoas ricas, uma palavra de condenação. Mas se nós olharmos para as nossas vidas, talvez Deus vai mostrar muitas coisas que nós precisamos tomar cuidado na forma de nós vivermos, na forma de nós conduzirmos a nossa vida com relação a essas coisas, o tempo que elas tomam de nós, o tempo que elas roubam de nós, seja dinheiro, seja lá o que for, em relação ao reino de Deus. E Tiago, então, ele está falando de juízo aqui sobre essas pessoas. Ele diz, inclusive, que elas testemunharão contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne, no verso 3. Lá em Ezequiel 7,19, olha o que Deus fala para o povo de Israel sobre isso mesmo. Ele diz assim, a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro lhes dará como sujeira, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço para cair em pecado ou em iniquidade. Então, quando as coisas elas são maiores e elas me controlam, ao invés de eu ter de Deus, a autonomia e a autoridade sobre essas coisas, de fato, elas vão me conduzir ao pecado e à iniquidade, vão servir apenas para me levar, para me afastar cada vez mais de Deus e ser alvo do juízo de Deus, seja um juízo temporário para alguns e juízo eterno para outros. Tiago está dizendo que vocês têm acumulado tesouros inutilmente, pois esses são os últimos dias. Quantas pessoas que a gente conhece, elas não estão preocupadas nem um pouquinho com a fé, com a vida, com Cristo e principalmente com a eternidade? A vida se resume em quê? Em viver aqui e gozar das delícias deste mundo.
Tiago está apontando para isso. Um outro motivo do juízo de condenação que vai vir sobre esses ricos, é porque eles estavam extorquindo, eles estavam defraudando, eles estavam tirando, roubando o trabalhador. Isso aqui é muito claro no texto. Tiago deixa isso de uma forma bem clara para nós. Olha o que ele diz no verso 4: veja o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Ele está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Interessante esse finalzinho aqui do 4, que não chegou ao ouvido de qualquer pessoa, chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. É uma frase muito usada no Antigo Testamento, principalmente. Isaías usa muito isso, o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor que reina, né, no céu e na terra. E Tiago, meus irmãos, ele vai valendo-se, né, bastante do uso do Antigo Testamento. A gente vai ver que lá em Levítico, provavelmente ele tem isso em mente, aqui em Levítico 19, no verso 13, diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até amanhã seguinte. Se você andar um pouquinho mais, Deuteronômio 24, a mesma orientação, um pouquinho mais ampliada. Olha o que ele diz no versos 14 e 15 de Deuteronômio 24: não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele um dos seus irmãos, seja um dos estrangeiros, seja da terra e dentro das tuas cidades. Então não há diferenciação entre o irmão judeu e nem o estrangeiro. Olha o verso 15: tu lhe pagarás o salário no mesmo dia, antes que o sol se ponha, pois ele é pobre e está contando com isso, para que não clame ao Senhor contra ti e estejas em pecado. Alguém, meus irmãos, eu sempre me preocupei, eu posso ter as minhas falhas, mas sempre me preocupei, eu creio que vocês, os irmãos, fazem da mesma forma, mas alguém que a gente deve pagar o mais rápido possível dentro das regras, né, estabelecidas. Não ficar devendo ninguém. Não há um direito nosso. E muitas vezes pessoas que fazem trabalho simples, né, para nós, é aquilo que eles vivem. O que Tiago está falando, e aqui está replicando replicando Levítico, na verdade, é que eles precisavam, o judeu naqueles tempos, meus irmãos, ganhavam muito pouco. E eles trabalhavam um dia e ganhavam, recebiam o salário no final da tarde do trabalho deles, e aquilo ali lhes servia para fazer a compra e levar as coisas para a sua casa. Então Deus está cuidando com Deus. Por que Deus está falando isso aqui em Levítico? Precisa disso? Claro que precisa. Ah, mas será que o pessoal, né, as pessoas não são piedosas? Imagina. Deus está instruindo o povo que está sob a queda, sobre o pecado. Então não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. E aí, meus irmãos, ele precisava disso, e aquele que não recebia, ele chegava em casa e diariamente tinha que botar alimento dentro de casa. Aquele dia não tinha. E o contexto aqui, meus irmãos, é um contexto de que essas pessoas, então, elas são levadas, a gente vai ver isso aí, são levadas diante do tribunal pelo rico, que ao final das contas acaba matando-as de várias maneiras. Talvez a principal aqui, de fome, né? Falta de alguma coisa. A Bíblia confirma, meus irmãos, que o Senhor dos Exércitos, Deus, Ele ouve o clamor, Ele ouve o grito do injustiçado, Ele ouve o lamento dos ceifeiros. Essa ideia desse lamento aí, desse grito, né? A gente vê o Isaías como o uivo de um lobo, mas a ideia desse lamento aí é também o som de um corvo emitindo o seu som persistente e penetrante. Aí eu entrei na internet, quando estava vendo a língua de nosso significado, eu fiquei ouvindo o som do corvo, e ele é persistente, e ele é incomodativo. Essa é a ideia de como chega o clamor do injustiçado
diante de Deus. Deus não faz acepção, mas sabemos que Deus tem um olhar e um ouvido atento ao clamor dos necessitados. E uma palavra e ação também de juízo sobre aqueles que agem injustamente. Como que Deus ouve? Aquele momento que os filhos de Israel agora, ali no meio do Egito, eles começam a clamar por causa do sofrimento. Mas olha os versos 23 até o 25, o que ele diz, do capítulo 2 de Êxodo. Depois de muitos dias o rei do Egito morreu, e os israelitas continuaram gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Isso se repete ao longo das Escrituras, os profetas falando disso e mostrando o agir de Deus em favor daquele que clama, quando injustiçado. Aprendamos, meus irmãos, que o nosso Senhor é o Deus do céu e da terra, a quem nós devemos clamar. Nem sempre seremos ouvidos aqui, diante de causas até justas, para você, para mim ou para outro, mas já principalmente o clamor deve ser dirigido a Deus, porque Deus vai ouvir o seu clamor e Deus vai te responder. É interessante que, se você, a gente poderia até ler mais, mas o próprio Levítico 19, ali, ainda no capítulo 19 que nós passamos, nos versos 9 e 10, ele vai ordenar, vai ensinar ali, Moisés vai escrever isso aqui, dizendo o seguinte, que as espigas nas extremidades da plantação, elas não poderiam ser colhidas. E quais são as espigas das extremidades? São aquelas espigas às beiras, né, das estradas, para que o pobre, o faminto, ele tivesse acesso fácil à espiga e pudesse recolher e pudesse comer. Havia uma outra ordem também, que as espigas, o alimento, né, que caísse no chão durante a colheita, não deveria ser pegado para que aqueles pobres que fossem atrás pudessem recolher. O livro de Ruth retrata muito bem isso. Quando ela vai, após a plantação de Boaz, ela deixa o Noemi fora em casa, ela vai, é nesse propósito aqui, de pobreza e precisando de alimento. Ela vai trazer alimento para casa, ela usou desse ensino, dessa lei de Deus. E quem era o Senhor da plantação também temia a Deus e sabia que tinha que proceder dessa forma. A igreja primitiva, meus irmãos, ela dá exemplo de muito cuidado com os necessitados. É interessante como que essas coisas a igreja não esqueceu. Ela pegou os ensinos de Deus para que valesse para a igreja. E ela cuidou muito bem dos pobres, dos necessitados, das viúvas e dos órfãos. É uma recomendação que está ao longo do Novo Testamento, não está só lá atrás. Esse cuidado. Paulo ele vai levar uma oferta levantada pelas igrejas da Macedônia e da Acaia, dos pobres de Jerusalém. E Paulo, ele vai falar isso lá em Romanos, né, dessa oferta, mas ele vai instruir os coríntios para participar dessa oferta também, aos pobres de Jerusalém. No século II, os mestres judeus diziam que não deixar os restos da colheita para os pobres era o mesmo que roubá-los. Tal era o peso disso, de cuidar dos pobres. Há um outro motivo do juízo de condenação sobre esses ricos, que Tiago está sendo bem incisivo, é porque eles estavam consumindo a sua riqueza ilícita, porque estava sob a escravidão muitas vezes, né, indevida dos pobres. Estavam consumindo de forma regalada e egoísta. O verso 5 diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida como em dia de abate. Isso aqui é bem profundo. Além de eles alcançarem essas riquezas aí por formas, por meios corruptos, né, às custas da condenação do homem pobre, eles agora
Gaza também usa de maneira egoísta. Não abençoavam com o que tinham, mas regalavam-se luxuosamente. Aqui está essa expressão, ela vai além de você usufruir de bens que Deus te dá, de alguma forma, talvez um passeio, aqui é alguma coisa muito regalada, algo que é a vida luxuosa. E no original, nossa ideia de vida luxuosa era chamada de vida delicada naqueles dias de Jesus Cristo. E nesses tempos de Tiago, era a tal da vida delicada. Eram os banhos que essas pessoas tomavam, banhos públicos, lavatórios públicos, e eles eram decorados com móveis ornamentados, banheiros decorados com mármore, por exemplo. Mas isso não era acessível aos pobres, só os ricos. A palavra vem disso aí, luxuosa. E eles viviam de uma forma regalada, além do que seria o normal. Como que Deus vê essas coisas? Como que Deus vê? Mas eu queria que você não fosse muito longe. Eu gostaria que, olhando para isso, você ficasse olhando, que Deus pode dar seu olhar para a sua vida, como que você ganha, como que Deus te dá e como você usa. Talvez você não use regaladamente, talvez eu não esteja usando regaladamente, mas esteja usando inadequadamente os recursos de Deus. Eu quero ler o último texto, porque a gente normalmente olha para Sodoma e o fogo do céu cai em Sodoma, e a gente olha sempre olhando para aquele pecado sexual de Sodoma e de Gomorra. Mas é interessante que Ezequiel, ele nos dá uma luz diferente, a mais, na verdade, sobre Sodoma e Gomorra. Quando você vê lá em Ezequiel 16, verso 49, olha o que Ezequiel fala, se referindo lá a Sodoma e Gomorra, por que eles foram condenados por Deus. Ezequiel 16, 49 diz assim: e esta foi a maldade de tua irmã Sodoma. Está olhando para Samaria, tá? Sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram orgulhosas, tiveram fartura de provisão e prosperidade, despreocupada. Ele termina, mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado. Então parece que as coisas estão juntas. Quando se negligencia uma, pode estar também negligenciando algumas outras. Você percebe que a direção de Deus tem que ser plena na nossa vida e alcançar todos os pontinhos que muitas vezes nós deixamos um pouquinho escondido. Lembre-se que Deus ouve o clamor do injustiçado. Então, meus irmãos, dessa forma, essa expressão no verso 5 aí, na terra, né? Tiago 5, vivestes em delícias sobre a terra. Então, essa expressão deve apontar para um contraste de uma vida regalada, nós estamos falando aqui, interpretando Tiago, e passageira, porque daqui na terra, porque vai terminar. Então esse contraste com o tormento que os aguarda no juízo e eternamente. Aquilo que eu falei agora há pouco, quantos realmente olham, mesmo que ele não creia em Deus, ele possa olhar, o que vem depois? O que vem depois da morte? Como eu estou vivendo? Algumas pessoas nem se preocupam com muitas expressões que eu ouvi, por exemplo, Deus é bom. Ou eu tenho feito coisas boas, que Ele não vai salvá-lo. Mas ainda enxerga alguma coisa que vai vir depois, mesmo que não creia em Jesus. E tem uns que não. O importante de fato é como eu vivo aqui e como eu me regozijo. O rico Lázaro, lá em Lucas 16, aponta para isso também, para esse tipo de vida, enquanto que diz lá que o rico vivia dentro dos seus cercados, lá luxuosamente. Roupas luxuosas, comendo aquela fartura, e o pobre, cheio de chagas, os cães lambiam suas chagas do lado de fora, e ele desejava comer nem que fossem as migalhas que caía do rico. Deus ouve, é uma parábola, mas Deus ouve. Deus recebeu a Lázaro, não foi por ele ser pobre, e Deus condenou o rico,
não foi por ele ser rico, foi pela forma como servia diante de Deus. Essa expressão no final aí que eu digo, como no dia do abate, é interessante, porque alguns aí dias de matança, né? Engordastes o coração no dia da matança. Essa expressão, meus irmãos, para o trabalhador, ela era terrível, porque era o dia que o trabalhador daquele lugar ali, daquela casa, daquela fazenda, mais trabalhava, mais produzia, porque se faziam as colheitas, e agora também fazia-se a festa, a celebração pela colheita. Eles trabalhavam muito, mas usufruíam quase nada daquilo que era abatido ali para eles. No dia do abate, os ricos se regalavam, né? Eles comiam bastante e, por certo, os pobres não. Tiago, meu irmão, certamente está desejando que aqui seja percebido, pelo contexto em geral que nós lemos, como um prenúncio da inversão futura. Eles precisavam tentar para isso, as coisas vão se meter, onde os injustiçados eles vão receber fartura, e os ricos, a condenação, o abate no dia do juízo. Essas são coisas muito sérias. Para finalizar, o juízo virá sobre esses ricos, porque eles condenam e matam os justos e inocentes. A coisa era muito pesada, é muito forte. A gente tentar imaginar esse contexto em que estavam vivendo esses cristãos. Há momentos que Tiago vai falar para eles mais adiante, né? Ao invés de ficarem reclamando, então guardem com perseverança, porque Deus está agindo, o dia do Senhor está próximo. Esse justo aqui, meus irmãos, são os trabalhadores dos campos dos ricos, dos donos das fazendas. É o discípulo de Jesus, é o típico discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aqui Tiago vai se referir como o injustiçado, ou como o pobre, que chegou aos ouvidos de Tiago o que estava acontecendo ali naquele lugar. Então esses discípulos estão experimentando a perseguição nas mãos desses ricos ímpios. E Tiago diz aí que condenam e matam o justo. Ele o rico usando seus poderes, as suas influências, para mudar o veredito, a sentença, para que a sentença seja favorável a eles, para que eles cometam a injustiça e ainda assim sejam favorecidos. Parece que nós estamos vendo isso, né, nos nossos dias, ou sempre vemos leis, decretos injustos. Mas e nós? Como nós reagimos diante do outro? Aí ele dava sentença desfavorável ao necessitado. Ele não tinha nem como você chegar. Por isso que a ideia de ter matado o justo, ainda nesse verso 6, pode ser muito mais do que tirar a vida de uma forma violenta, né? Estou enjoado desse empregado, ele não me respeita, ou ele reclama, ou ele não faz tudo que eu quero, ou como eu quero, poderia matá-lo, mas não é isso. Possivelmente esse resultado dessas ações judiciais desfavoráveis que tirava dele os direitos. Ele não conseguia nem se chegar ao juiz, muitas vezes, para pleitear os seus direitos. Claro que ele vai passar fome, ele vai deixar de receber remunerações e direitos. Pela fome se morre também no nosso mundo. Ele morre literalmente de fome. Estes pobres, meus irmãos, eles não oferecem resistência. A ideia é essa mesmo, porque eles não recebem esse apoio jurídico de forma justa. E talvez porque também eles não querem agir por meios ilícitos. O fato que eles sofrem o agravo e chegam ao ponto até de morrer. Do verso 7 ao 11, mais à noite, nós vamos tratar essa parte de como Tiago vai lidar com eles. Eu quero concluir, meus irmãos, esse texto de Tiago. Eu falei no começo, se a gente fosse olhar para a riqueza, e era muito diferente. Alguns dizem, quando nós falamos na Idade Média, que existia
aquela separação muito grande entre uma perseguição grande, né, dos ricos, fazendeiros, donos de grandes fazendas e plantações com relação ao pobre, uma separação muito grande. Alguns autores dizem que isso aí vem desde esse tempo de Cristo, tempo de Tiago, já existiam essas coisas. Apenas elas não eram, né, plenamente documentadas nos documentos legais, a não ser a Bíblia apontando isso. As mesmas coisas, elas não são novas, elas se repetem de acordo com os séculos. A realidade, meus irmãos, então, é que ser rico não é pecado, é um direito. E se você trabalha, e se você com o seu trabalho, você adquire riquezas, e se sua riqueza é legal, Deus não desaprova isso, pelo contrário. Louvado seja Deus por isso. Ser pobre também não significa não ser abençoado ou bem-aventurado, de forma alguma. Deus trabalha em duas situações aqui na sua palavra. Na Bíblia, então, os caminhos são diferentes. A forma de Deus lidar e enxergar é diferente de como nós enxergamos. Nós criamos uma porção de placas, né, e caracterizamos as pessoas, ou os grupos, ou falamos que lá não vale nada e generalizamos. Muitas vezes os próprios evangélicos falam que os outros, os pobres, né, são assim porque é resultado do pecado e a ação de Deus na sua vida. Nem sempre tem a ver com isso. Então a questão que eu quero deixar é como eu adquiro os bens que Deus me dá, esses recursos que Deus põe à minha disposição, e como eu os utilizo como cristão, como mordomo, como participante do reino de Deus, na sua forma mais íntima, porque é o nosso viver como cristão. Como que eu vivo assim? Quanto que eu ganho? Quanto que entra na minha conta? É um salário mínimo? Menos que isso? É 10 salários mínimos? Os bens que eu tenho, a minha empresa, o que eu tenho? Eu acho que creio que Tiago talvez esteja nos levando a olhar para isso. E algumas perguntas talvez sejam importantes para terminar. Como temos lidado com o dinheiro que Deus nos dá? Quem serve quem? Quem é o Senhor? No convívio de dinheiro e ser humano. O dinheiro é um servo útil. Alguém já disse, mas o Senhor, péssimo. O amor ao dinheiro é perigoso. Jesus vai tratar, Paulo fala isso, que Jesus vai falar do dinheiro como um Deus. E o perigo que é o dinheiro quando ele é um Deus na nossa vida. E às vezes não é um Deus grande, né? Eu estou dizendo que a quantia pode ser pequena, mas é um Deus. Outras coisas muitas vezes são deuses nas nossas vidas. Como tem lidado com isso? Outra coisa, somos honestos, íntegros, nós somos justos, nós somos equilibrados nos negócios que nós fazemos. Você precisa pensar nisso. Eu preciso. Porque Tiago está falando, ele está trazendo para o contexto cristão. O rico que usa da sua riqueza de forma errada, ele vai se ver diante de Deus. Então o Tiago está trazendo para a vida cristã. Nós somos honestos, cuidadosos. Como é que nós lidamos com nossos negócios? Somos devedores, compramos e não pagamos, pegamos e não retribuímos. Isso é importante a gente pensar nisso. Nós abençoamos os outros com os recursos que Deus tem concedido a nós. Alguém pode dizer, mas eu ganho tão pouco. Então esse pouco não veio de Deus, não precisa. Não. Os recursos vêm de Deus. Tudo que entra na nossa casa, entra no nosso bolso, que é na nossa conta, vem de Deus. Tudo vem do Senhor, meus irmãos. Tudo. E a gente não pode perder o costume de, ao final do mês, ser grato a Deus quando o dinheiro cai. Alguns querem quinzenalmente, alguns querem semanalmente. Agradeço especificamente, porque vem de Deus. Ele vai te dar saúde, Ele vai dar os direitos que você precisa. Mas como nós usamos? Abençoamos outras pessoas? As coisas que entram na minha casa, mantimento, por exemplo, eu lembro que eu posso ajudar alguém mais
Ou eu estou isento disso, outros fazem. E aqui eu estou abrindo nem parece, nem pensando nisso, mas ontem nós levamos várias cestas lá para Americana. Eu acho que talvez nós possamos até participar mais disso também. Ou isso é para outras pessoas. Então, olha, coisas pequenas. Mas como eu abençoo outros? E para terminar, meus irmãos, porque é Deus que concede. Como você temos usado os recursos de Deus no reino de Deus? Agora de uma forma, quem sabe até mais específica, como cristãos e como membros de uma igreja. Como nós usamos os nossos recursos? Muitas vezes a gente põe na nossa conta que eu não preciso disso para a salvação, que você está certo. E quem crê em Jesus não vai para o inferno porque não é dizimista ou porque não oferta. Fiquem tranquilos, né? Ou fiquemos tranquilos. Estou falando de forma em geral. Não pensando em ninguém, porque nem olho isso, meus irmãos, no nosso lado. Eu não olho. Mas instruir-se, dever nosso de Deus. Às vezes pensa dessa forma. Como eu faço no reino de Deus? Dízimo, como é que eu faço com as minhas ofertas? Eu oferto, eu sou generoso. Então hoje nós estamos aqui. Não é o maior conforto, mas temos um climatizador, temos lâmpadas acesas, temos a estrutura para ser cuidada. Estou falando de coisas simples. Esse é nosso, da igreja. Mas a própria obra missionária, como que o nosso coração funciona diante dessas coisas? Isso é importante. Eu não falei que nem de oprimir os pobres, super necessitados, mas quantos de nossa igreja às vezes tem necessidade de uma cesta e tem necessidade inclusive de dinheiro para comprar remédio? Não tem. Quantos de nós sabemos disso, nos inteiramos dessas coisas? Porque isso é importante. Eu acho que na aplicação do que Tiago está fazendo aqui, falando aqui, serve para nós. Para a gente estar atento a isso como servo de Deus. Essas são as causas, talvez, que são, entre tantas outras, causas eternas. Essa semana alguém ligou para mim, perguntou, um pastor, como é que está missões na sua igreja? Estão preocupados com missões? Sim. Mas sempre fica aquele negócio, podemos ir um pouquinho além? Quem sabe? Que Deus nos mova para isso. Então, meus irmãos, cuidado com os recursos que Deus disponibiliza. Não é só para nós. Deus dá para nós usarmos para o nosso benefício da nossa família e para abençoarmos outros também. Atentarmos para as necessidades, para os clamores. A igreja é muito clara nisso. Internamente a gente faz clamor de vez em quando. Fora isso, quantos outros? Esses dias, só para terminar, um pastor nos ligou e ele precisava fazer uma cirurgia. Ele não tinha dinheiro. E se ele não fizesse, ele morreria. Que era urgente. 8 mil reais. A gente orou. Graças a Deus pudemos enviar a produção. Conheço ele, já preguei na igreja lá em Minas. Mas ele não fez só por vários outros igrejas mobilizaram. E mandou, chegou ela. Quando chegou no valor, eles ligaram e falaram assim: ó, o recurso foi alcançado. Podem parar. É o que sobrou, meus irmãos. Não sei quanto, talvez pouca coisa. A gente até falou assim: agora usa para remédios, vai precisar. Né? E assim vai ser sempre. É que nós não podemos estar alheio às necessidades que me cercam. Não importa quem sou eu, quanto eu ganho. Mas Deus dá os recursos e Ele dá as formas e os jeitos que nós podemos fazer. Deus nos ajude, meus irmãos, como igreja. Deus nos ensine, nos eduque, né? Nós precisamos ser educados. Eu estou me incluindo plenamente nessa exortação de Tiago, para que eu esteja atento também como um cristão. Deus nos abençoe.